convidamos a pastora anglicana Marinês Rosa dos Santos Bassotto para conversar conosco sobre o significado da missão na Igreja Anglicana. Bom, a Igreja Anglicana, como as demais igrejas cristãs, tem a concepção a respeito de missiologia baseada muito no Novo Testamento, no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28, versículo 19, que é intitulado ou chamado o Grande Comissionamento. O texto que diz: "Ide por toda parte, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Então, a concepção tradicional de missiologia é essa, né, de alcançar locais onde não existe igreja. Então, seria evangelizar, fazer missão é levar a igreja para outros lugares, outras culturas, outros países, né, outras regiões onde ela não existe. Essa é uma questão bastante tradicional e, inclusive, essa concepção moveu a igreja durante muitos séculos. Então, por exemplo, na época das colonizações, né, a ideia da igreja acompanhar os colonizadores, no caso da igreja anglicana, acompanhar a colonização inglesa na América do Norte, na África, em outros locais, e estar junto, tinha essa ideia, a ideia de que precisavam ser alcançadas aquelas pessoas e culturas que não conheciam a Jesus, para que fosse dada a essas culturas e pessoas a possibilidade de alcançar a salvação, naquela concepção bem tradicional de que a salvação só chega às pessoas através do cristianismo, através de Cristo. Cristo é o caminho único para a salvação, assim como as manifestações da presença de Deus só se dão dentro do cristianismo. Essa é uma concepção bastante tradicional. Hoje em dia, com o passar dos séculos e também com a realidade que se dá da pluralidade religiosa, a realidade que se dá de que existe uma diversidade religiosa, a igreja vai mudando um pouco a sua concepção missiológica, missionária, já abrindo e ampliando para outros caminhos que não apenas o do proselitismo ou da evangelização como proselitismo, mas da evangelização como diaconia, ou como serviço, alcançar outras culturas, alcançar outras pessoas, mas não mais com aquela mesma concepção, e sim como um serviço que a igreja presta à sociedade como um todo. De forma geral, a prática missionária da igreja, a concepção missionária das igrejas cristãs é muito semelhante, né? Especialmente a concepção mais tradicional, né? O que a igreja anglicana tem, que eu acho que diferencia de outras, o fato da igreja anglicana ser uma comunhão de igrejas, né? Uma comunhão de igrejas onde há características muito diferentes que convivem entre si. Então, uma frase que poderá descrever a igreja anglicana de uma forma bem clara, é dizer que na igreja anglicana há unidade na diversidade, ou seja, a diversidade convive. É possível que nós tenhamos formas de orar diferentes, até concepções diferentes, né, a respeito da própria fé, e nós os dois podemos ser anglicanos. Tá? Isso é uma característica da igreja, manter essa unidade na diversidade. Então, eu diria que a igreja anglicana ela tem três linhas que caracterizam a igreja, com três grupos diferentes, né, para ser assim, bem genérica. A chamada igreja anglo-católica, as chamadas igrejas evangelicais e a chamada Via Média. Então, fora do Brasil, conhecida como High Church, Low Church e a Via Média. Então, essas três linhas, elas têm concepções bem diferentes entre si. Por exemplo, a igreja, a linha mais evangelical, é sim tarefa da igreja a questão missionária bem tradicional, a ideia de fazer prosélitos, né? De alcançar as pessoas e de trazer para a igreja, até entre cristãos, né? Ou seja, não precisa ser de outra tradição religiosa, basta ser de outra denominação religiosa. Então essa é uma tarefa da igreja, trazer gente. Para a linha mais evangelical, essa é uma tarefa
clara da igreja. Algumas da linha anglo-católica também pensam assim. A via média, que é o que caracteriza bastante a forma de ser da igreja no Brasil, da igreja anglicana brasileira, ela já tem uma concepção um pouco diferente, que é mais voltada àquela ideia de que a evangelização, a missão traz evangelização, ou seja, pregar o evangelho, e diaconia, que é serviço. Né? E a igreja não faz isso na intenção do proselitismo. Então, vendo por esse lado, há diferenças, né? Há diferenças dentro do anglicanismo e há diferenças fora do anglicanismo. Porque a gente vê muitas igrejas, inclusive, tanto as igrejas tradicionais como essas igrejas novas, neopentecostais, que têm essa característica muito forte da questão do proselitismo, de afirmar que o outro está equivocado, que a outra pessoa está errada, que a outra tradição não salva. A Igreja Católica Romana também faz isso em muitos momentos, dizer que a salvação é alcançada por uma determinada igreja, portanto eu quero trazer todo mundo para o meu rebanho, para que alcancem a salvação. Então o anglicanismo se diferencia disso bastante. Primeiro, porque a gente não tem essa ideia exclusivista de que uma determinada igreja poderá alcançar a salvação a ninguém. A igreja anglicana, nesse sentido, ela é mais inclusivista, ou seja, a gente acredita que em outras denominações religiosas também Deus age, se manifesta e alcança a salvação. E para ser mais radical, há linhas dentro da igreja anglicana, da qual eu comungo, em que a gente acredita que o pluralismo também manifesta a presença de Deus, ou seja, vai para além do inclusivismo. O que a gente afirma é que a salvação é alcançada por Deus a todas as pessoas. E que nós, cristãos e cristãs, temos Cristo como caminho mais reto, mais direto a Deus, mas que Deus se manifesta assim em outras culturas, em outras religiões. Bom, no Brasil, hoje, nos dias de hoje, não há uma preparação especificamente para missionários e missionárias. Então, essa até é uma crítica que a igreja sofre, internamente até, das pessoas dizem, olha, na formação teológica, embora a gente tenha a cadeira de missiologia, dentro da formação teológica se estuda missiologia e se tenta compreender qual é a missão da igreja, não há uma formação específica para missionários e missionárias. Isso na igreja brasileira hoje. Mas a igreja anglicana tem uma tradição missionária, e inclusive a vinda da igreja para o Brasil se dá através de uma característica da igreja americana. Os missionários que vêm para o Brasil, eles estudaram no seminário de Virgínia, que era um seminário bastante evangelical. E eles chegam no Brasil em 1890, chegaram um pouco antes, mas a igreja é implantada em 1890, junto com o chamado protestantismo de missão. Então já o nome também define, protestantismo de missão. E esse grupo foram 2 jovens recém-formados, recém-ordenados, que quiseram vir para o Brasil, se interessaram pela missão no Brasil. Numa época em que a igreja estava mais voltada, o anglicanismo estava mais voltado para a África, por exemplo, as pessoas iam fazer missão na África. E no Brasil, que já era um país cristão, onde a igreja católica era a igreja do Estado, há esses 2 missionários que desejam vir para o Brasil e graças a essa formação do seminário de Virgínia e a esse desejo desses 2 jovens, a igreja chega ao Brasil. E a primeira celebração acontece aqui no dia 1º de junho de 1890. Então, naquele período, a igreja formou missionários. E fora do Brasil, eu creio que há locais em que isso realmente é feito com essa intenção. Hoje, na igreja brasileira, não há uma formação específica para pessoas para atuar na área missionária. Então, nós vamos separar. Tais pessoas vão ter uma formação específica e vão atuar na igreja para abrir missão aqui ou ali. O que acontece é que há pessoas que têm aptidão para isso, Eu tenho um dom. E essas pessoas, sim, diante do seu dom, da sua aptidão, é que conseguem agregar pessoas, congregar pessoas com facilidade e tal, acabam atuando na frente da missão, lá na ponta,
Mas como eu falei, voltando, né, ao ponto inicial, é que a concepção da igreja também é que missão está para além de abrir igreja. Então, acho que isso é uma concepção bastante anglicana. Com isso, eu não estou querendo dizer que a gente vai fechar as portas da igreja se as pessoas querem ser anglicanas, né? Não é isso. Não vamos fechar a igreja para quem queira ser anglicano. Se quer ser anglicano, muito bem-vindo, que bom. Mas essa não é a ação principal da igreja, né? A concepção da igreja é um pouco diferente, né? Um pouco diferenciada disso. Assim, eu não quero abrir 3, 4, 5 pontos missionários lá, mas muito mais eu quero atuar na sociedade, estar inserido na vida da sociedade e fazer diferença na vida das pessoas. No serviço. Né? No serviço, exatamente. A ideia da diaconia do serviço. Tá? Essa é uma concepção bem anglicana. Então, eu creio que assim, na atualidade, bom, antes, a missiologia na vida da igreja fez com que a igreja alcançasse as mais variadas partes do mundo. Na vida da igreja cristã como um todo, na vida da igreja anglicana também. Né? Graças à concepção, a gente não pode simplesmente descartar ou jogar fora aquilo que existia anteriormente. Né? Então, graças à concepção tradicional sobre missão, a igreja alcançou muitos locais. Então, graças a essa concepção, hoje eu sou anglicana, né? Senão não seria. Mas, hoje, o papel da missiologia na vida da igreja é abrir a igreja. Uma igreja enclausurada ou encapsulada, uma igreja onde ela exista só para si como um clube, que ela está ali para atender as pessoas que são membros daquele clube, ou para satisfazer as necessidades das pessoas que dela fazem parte, é uma igreja que, na concepção anglicana, não tem sentido. A igreja faz sentido na medida em que ela sai de si, em que ela se abre e alcança o mundo. Né? Então, próprio Cristo afirma, né, eu não vim para tirá-los do mundo. Ou Cristo quer que nós sejamos igreja no local onde nós estamos inseridos. Então, esse é um papel fundamental da missiologia na vida da igreja. Abrir as portas da igreja, fazer com que a igreja alcance a sociedade. Nesse sentido, acolher quem não encontra acolhida em nenhum outro lugar, ir aonde ninguém quer ir, né? Estar com quem ninguém quer estar, não para que essas pessoas venham a ser membros da igreja, mas porque o serviço, amar ao próximo, à próxima e servi-lo, foi uma tarefa que nos foi deixada por Cristo. Então, como seguidoras e seguidores, essa é a nossa tarefa principal, essa é a tarefa primordial da igreja, né? Estar no mundo e estar a serviço das pessoas. Essa é a concepção, por isso também a igreja anglicana é chamada de uma igreja inclusiva, porque a gente inclui quanto mais possível, né? Então, para ninguém se sentir fora, todo mundo tem que se sentir parte. Não precisa ser anglicano para isso. Uma das características é, por exemplo, o que a gente chama de hospitalidade eucarística. Na igreja anglicana, dominicalmente se celebra a comunhão. E essa comunhão é aberta, porque a gente entende que a mesa da Eucaristia, a comunhão, é de Cristo, não é da igreja. Portanto, não é minha, eu não tenho propriedade sobre ela e ela é aberta a todas as pessoas. Quem quiser é bem-vindo. Então, essa é uma concepção bem anglicana, que demonstra então um pouco do que significa a missão, ou o que a missão traz de novidade para a igreja. É essa a ideia, de que a igreja não é minha. E uma igreja, ela só tem sentido, né? Uma igreja só serve, aquela ideia de só serve para viver, se vive para servir, né? Ou seja, só serve realmente se fizer sentido na vida das outras pessoas. Então, eu acho que hoje, na atualidade, isso é o que a missiologia traz de novidade e esse é o sentido que ela faz na vida da igreja. Lembrar a igreja qual é a sua tarefa, que é o serviço à diaconia. E, claro, fazendo serviço, realizando a diaconia, a gente apresenta a face de Cristo. Eu lembro de uma historinha que diz que na Índia, um jovem cristão, esse jovem cristão foi pedir para estudar numa universidade muçulmana.
E nessa universidade muçulmana, ele foi então recepcionado pelo reitor da universidade e aí ele assumiu um compromisso com a reitoria de que era uma universidade muçulmana, ele era cristão, ele poderia estudar, mas ele não poderia mencionar que era cristão. E ele concordou. Ao final de um ano, o reitor chamou ele na sala e disse que ia ter que desligá-lo da universidade porque ele não estava cumprindo com o seu papel, ele não tinha cumprido o acordo que tinha feito. Ele disse, mas como não cumprir? E o reitor disse, não, está todo mundo falando sobre o cristianismo aí ao redor da universidade, em todos os lugares, estão mencionando. Ele disse, não, mas eu nunca falei. Então, essa é a ideia, de que a gente não precisa falar. A demonstração da vida da pessoa desperta nas outras pessoas também o interesse, né? Ou seja, o que tem de diferente ali? O que há de diferente ali? Né? E com isso não significa que eu queira transformar as outras pessoas naquilo que eu sou. Então essa é uma característica anglicana e hoje em dia a missão na Igreja Anglicana, inclusive através das conferências internacionais, que são todas consultivas, mas elas dão pistas e pontos para a vida da Igreja, se fala hoje em diversidade religiosa e diálogo interreligioso. Para que isso aconteça, eu tenho que realmente compreender que Deus é muito maior do que o cristianismo. Desmond Tutu, um arcebispo anglicano, prêmio Nobel da Paz, escreveu um livro, foi lançado há uns 2 anos atrás, já está em português, e é intitulado Deus não é cristão. Mas para mim é um ponto essencial para a gente compreender a missão na vida da igreja. Deus, graças a Deus, não é cristão. Está para muito além do cristianismo. Agora, nós cristãos e cristãs temos sim uma tarefa importante no mundo e o que nos caracteriza, que é o serviço. As igrejas cristãs, em geral, possuem a mesma compreensão sobre o papel da missiologia em suas confissões. Cada vez mais intensamente, se torna fundamental compreender a missão cristã em todas as suas características, investigar motivações e consequências da prática missionária das igrejas e aprender sobre os ministérios e vocações envolvendo a prática missionária.